29.0, 1.2026, estamos no quarto ano e no dia 340, desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os saúdo. No relatório diário de hoje, vamos analisar alguns avanços territoriais do lado russo. Também vamos ver como os russos continuam aprimorando os drones Red russos e o que a Ucrânia pretende fazer a respeito. E o que também veremos são relatos do canal não oficial da Força Aérea Russa, como o Fighter Bomber, que são realmente muito interessantes, além de muitas outras coisas. Em Vovchansk, os russos conquistaram completamente o acesso leste, que é este acesso aqui em cima, que basicamente conecta a margem norte e a margem sul do rio Vovchka, pela linha tracejada. Aqui, os ucranianos conseguiram naquela época criar outra rota de abastecimento em direção a Vovchansk, ou seja, eles conseguiram naquela época. Você precisa se lembrar de como era antes. Naquela época, essas três pontes aqui ainda estavam sob controle ucraniano. Os russos estavam em algum lugar aqui no norte, os ucranianos controlavam toda esta área aqui embaixo e também conseguiam abastecer por esse caminho e realizar ataques quando essas três pontes eram defendidas de forma mais ou menos defensiva, ou seja, eles conseguiam exercer muita pressão. Mas agora, os russos conseguiram expandir ainda mais por aqui. Eles conquistaram praticamente todo o sul de Vovchansk aqui. E agora também essa via de acesso, que é muito importante, o ganho territorial de hoje. Esse avanço é atribuído à 128ª Russa, Brigada de Fuzileiros Motorizados do 44, o Exército, que está localizada aqui em cima e na área marcada em amarelo. Aqui. Dá para ver bem no caso da ofensiva, porque é justamente a 113ª A que relata isso. A Brigada Ucraniana de Defesa Territorial informou que conseguiu repelir ataques russos, principalmente com drones, justamente aqui nesta área. Atualmente, eles estão atacando a partir do oeste e não do norte. Embora, com a conquista, agora eles tenham uma segunda rota de ataque disponível que certamente também usarão no futuro. Também posso imaginar que os russos tentem avançar ainda mais para o leste aqui em cima, para conquistar essas construções aqui. Com isso, eles vão explorar a separação causada pelo rio Vovchka. Drones Shahed costumam ser simples, como a versão russa, feita sob licença. O Garand 2, que difere apenas em algumas partes importantes para a comunicação, se assemelha muito ao Shahed como um drone simples. Você simplesmente define um alvo para ela, então a lança, e depois disso não há mais controle. Ou seja, não há controle. Se ela vai atingir ou errar, o alvo depende de muitos fatores diferentes, como, por exemplo, as contramedidas eletrônicas, a defesa antiaérea ou simplesmente os componentes dos drones ou as habilidades dos operadores de drones, que nesse caso forneceram as coordenadas que receberam dos serviços de inteligência ou de unidades no local que também podem cometer um ou outro erro. Por isso, os russos quase não têm mais influência. Mas com o tempo, vimos que eles foram adicionando cada vez mais peças especiais ao Shahed, por exemplo, minas, para que, ao cair, possa matar as equipes de resgate. Explosivos extras para uma segunda detonação ou dispositivos de interferência contra mísseis guiados por infravermelho, como sinalizadores. Assim como medidas de defesa antiaérea para atingir helicópteros e aviões, como manpads acoplados que vimos há alguns dias. Isso último significaria até que os russos possuem pelo menos algum tipo de monitoramento óptico nesse drone modificado, ou seja, uma câmera com transmissão ao vivo, por exemplo. E isso estamos vendo cada vez mais. Também estão sendo relatados Shaheds equipados com terminais Starlink. E agora também vemos um drone Shahed voando muito baixo, tentando escapar da defesa aérea ucraniana e sendo perseguido aqui por um helicóptero ucraniano. Segundo a fonte, ela está sendo controlada remotamente por um piloto de drone, pois apresentou padrões de voo incomuns. Isso traz grandes vantagens para os russos, pois assim eles podem atingir alvos móveis ou direcionar o drone Shahed com precisão para um alvo, caso ele se desvie alguns metros. Enquanto os ucranianos continuam expandindo sua frota de drones marítimos com os Siababis, os russos estão constantemente aprimorando o Shahed. O drone Gerard 2, que eles agora conseguem produzir em quantidade bastante grande. E estamos falando de quase 800 por dia. O que também se encaixa bem nesse tema é o seguinte: segundo o ministro da Defesa ucraniano, o Ministério da Defesa está trabalhando junto com a SpaceX nisso.
O problema do uso dos terminais Starlink em Viena seria impedir tecnicamente o uso indevido da comunicação via satélite por sistemas russos não tripulados, ou pelo menos restringi-los significativamente. É o que dizem os ucranianos. Mas eu imagino que isso seja difícil, já que eles próprios equipam drones marítimos com Starlink e também os utilizam para ataques. Drones marítimos atingem, mas, por outro lado, também não atingem casas residenciais onde vivem civis. Como eles vão argumentar corretamente e se vão atingir um ponto sensível na SpaceX, é claro que ainda é uma incógnita. Mais uma vez, um soldado russo pinguim foi filmado. Eu realmente me pergunto quem foi que deu essa ideia para eles. Não é como se ficassem menos visíveis do que se colocassem um lençol branco ou qualquer outra coisa branca. A única diferença é que eles enxergam pior, pois só veem para a frente e não para os lados. E os braços deles não podem ser usados, o que indica que eles não podem usar suas armas. Então você fica mais ou menos indefeso diante de um drone. Ninguém faz isso por diversão, fazem isso porque alguém deve ter convencido esses soldados de que drones não poderiam detectá-los, ou algo nesse sentido. Você pode deixar sua dica nos comentários e, se ainda não fez, também se inscrever no canal. Perto de Sloviansk, um drone kamikaze russo ficou preso em uma rede de proteção. O alvo do ataque eram veículos que se moviam claramente atrás da própria linha de frente. Estamos falando de cerca de 40 quilômetros de distância da linha de frente. No entanto, o drone foi parado pela rede e não conseguiu atingir seu alvo. Uma rede dessas provavelmente é um meio bom e barato para deter um ou outro drone. Principalmente contra uma Lancet, que tem uma trajetória de voo bastante rígida e é leve o suficiente para não conseguir atravessar. Seria diferente com um drone de fibra de vidro que pode resistir um pouco às contramedidas eletrônicas e explorar de forma direcionada as brechas na rede. Muitos afirmam que todas as ruas deveriam ter essas redes, mas isso é muito difícil, já que elas não estão em todos os lugares. A Ucrânia também dependeu de muitas redes de pesca vindas dos Países Baixos, que foram doadas exatamente para esses corredores. Muitos voluntários também ajudam a construir essas redes. Como uma grande produção, ao que tudo indica, não é possível, ou pelo menos não consegue substituir as redes atuais quando são atingidas, além de cobrir outras estradas ao mesmo tempo. O canal russo Fighter Bomber relatou a perda de mais um Su-34. Ele teria desaparecido sobre o Mar Negro, perto da costa ucraniana. O último contato foi feito antes de sumir. Atualmente, presume-se que tenha sido abatido. Do lado russo, o comportamento está calmo, o que é incomum para o Fighter Bomber, que só postou um poema de piloto sobre o caso. Vamos aguardar alguns dias para ver o que ocorre. O portal especializado ucraniano Militar.ni analisou documentos russos de armamento que tratavam da aquisição de munição de artilharia. Lá há uma análise detalhada com várias conclusões em aberto. Por exemplo, vemos que os números mostram que a Rússia também está encomendando grandes quantidades de munição em 2024 e 2025, porém com mudanças claras nas prioridades. Foram encomendadas, entre outras coisas, centenas de milhares de projéteis dos calibres 82, 120, 122 e 152 milímetros, assim como quantidades bem menores dos calibres pesados de 213 e 240 milímetros. O que chama mais atenção é o forte aumento na munição de morteiro de 120 milímetros, enquanto os calibres mais pesados permanecem praticamente os mesmos. Isso significa que a Rússia está apostando cada vez mais em sistemas de morteiro de uso flexível, enquanto a artilharia, muito pesada, está sendo cada vez mais substituída por bombas planadoras ou guiadas lançadas do ar. Também é interessante notar que a mudança nos calibres não corresponde às perdas de canhões conhecidas ou relatadas pelos ucranianos. Enquanto as perdas de sistemas de 122 milímetros aumentaram em comparação com as de 152 milímetros, isso quase não se reflete nos números de aquisição. Isso indica que a Rússia precisa operar intensamente os sistemas disponíveis, mesmo que as perdas na linha de frente sejam acima da média. Outro ponto importante que não deve ser subestimado é que as capacidades de produção estão lentamente chegando ao limite. Em quase todos os calibres, os aumentos de 2024 para 2025 são relativamente pequenos. Uma avaliação real só pode ser observada essencialmente nos morteiros de 120 milímetros, pois esses continuam aumentando.
Isso sugere, portanto, que a indústria de defesa russa está chegando ao seu limite e só pode crescer de forma significativa em áreas selecionadas. Porque tudo ainda é necessário na linha de frente. Nota-se também uma tendência para munições de longo alcance. Assim, a artilharia russa procura ficar mais afastada da linha de frente para se proteger melhor da reação ucraniana e do reconhecimento por drones. Agradeço aos assinantes, membros do canal, equipe do algoritmo e especialmente ao tenente-coronel Renek, Roberto Siller, Dietrich Fred e Mayer Hofer. Deixem sua inscrição, curtida e comentários. E até o próximo relatório de situação.